Olá, sejam muito bem-vindos para a nossa consideração do Cânticos da Noite, de 27 de abril. Cânticos da Noite faz parte do grupo de devocionais dos estudantes da Bíblia. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, aí está o Cânticos da Noite de 27 de abril, que é baseado no seguinte texto. 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A irmã Simone vai ler o comentário para nós. Quem com o coração grato ao Senhor por essas bênçãos, quem que seja apreciativo e agradecido, não estaria de fato buscando servir ao Senhor em verdade com todo o seu coração. Quem que tenha essa atitude mental deixaria de lembrar a palavra do Senhor e de buscar auxílio divino para cumprir os seus preceitos, lembrando-se da declaração: se me amais, guardai os meus mandamentos. Para tal pessoa, os mandamentos do Senhor se ampliam e se aprofundam a cada dia. Diariamente vê novas forças, novos significados nesses mandamentos. Se sentir agradecido, se tiver apreço pela providência do Senhor demonstrada no passado, a profundidade de significado dos mandamentos de Deus não lhe seria penosa, mas ainda se regozijará em prosseguir dia a dia em harmonia com a atitude de nosso Senhor. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Assim será conosco. Como diz o apóstolo, cumpriremos os seus mandamentos e eles não nos serão penosos. E essa será a evidência para nós de que amamos a Deus e de que somos amados por Ele, sendo cada vez mais selados e moldados por seu Espírito, o Espírito da verdade. Obrigado. Então, aqui nós vemos a importância de refletirmos o amor de Deus no nosso apreço das coisas espirituais, do nosso comportamento. Aqui faz perguntas de retórica, e nessas perguntas de retórica, ali está dizendo, né, quem é que, de fato, né, ao ter um coração grato e apreciativo, não buscaria servir ao Senhor de todo o seu coração? Quem é que não estaria sempre buscando auxílio divino para cumprir os preceitos dele? Então, se a pessoa se diz cristã e não faz essas coisas, será que realmente está vivendo o cristianismo? Será que foi aceita no corpo de Cristo e gerada por Espírito? Porque, infelizmente, nós vivemos hoje num mundo em que as pessoas, elas dizem muito facilmente que são cristãs. A palavra cristão se tornou, na verdade, um rótulo que não reflete o verdadeiro cristianismo do primeiro século. Né, Simone? Virou uma palavra desgastada até. Eu gostei desse trechinho que diz que se a pessoa ela tem significado para ela, os mandamentos, a Bíblia, né? Seus estudos, sempre vai ter um significado diferente para ela. É isso que a gente percebe, né? Quando você lê diariamente, parece que cada vez que você lê, ele vai vir com uma faceta diferente, vai descobrir um lado diferente da Bíblia, dos escritos, né? Quanto mais nos aprofundamos, né, mais parece que a Bíblia vai se abrindo na sua plena refulgência, né, no seu pleno brilho e profundidade. E quando isso acontece, vem esse se deleitar, essa alegria. Existe uma alegria quando você observa mais um traço da personalidade divina, mais um traço do plano dele para a humanidade, mais uma característica de alguma coisa que a gente está até acostumado a ler, mas não tinha visto ainda por aquele outro prisma, aquele outro detalhe. E aí eu também achei interessante essa parte final, né? E nesse processo, nós vamos sendo cada vez mais selados e moldados pelo seu Espírito, que é o Espírito da verdade,
que o cristão, ele é, como mostra simbolicamente, esta mulher representando a noiva de Cristo e a borboleta nas suas mãos, nos lembra que a borboleta, ela passa por um processo, por uma metamorfose, por uma mudança. Você vê que ela começa como uma lagarta, né, que seria a nossa condição adâmica imperfeita, e aí vai progredindo até literalmente sair do casulo em sua plena refulgência, e aí no símbolo da imagem, né, como se o fosse mais a encantador luz. dessa comparação que você fez, a gente teve a oportunidade na escola de fazer uma observação de um casulo virando borboleta, né? Quando ela está dentro do casulo, porque em uma das experiências, o casulo se quebrou pelo meio. Uhum. Mas foi interessante porque a gente pôde observar que a lagarta, ela praticamente se desfaz dentro do casulo. Que coisa, hein? Ela não só se transforma, ela se desintegra de uma coisa para virar outra, né? Então é muito, muito bonito, muito um processo bem delicado, mas que simplesmente transforma aquele animalzinho, né? Então é um lindo símbolo para o cristão que deixa de ser carne para ser uma nova criatura. E esse foi, então, o Cânticos da Noite. Cânticos porque sugere também, no fim do devocional, um cântico para ser cantado em família, e baseia-se, 27 de abril, baseia-se em 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Muito bem-vindos para a nossa consideração do devocional, conhecido como Grandiosas e Preciosas Promessas. É um dos devocionais dos estudantes da Bíblia, e hoje nós estaremos considerando aqui o Preciosas Promessas. Ele é um devocional que se pauta pelos textos bíblicos e não por um dia da semana. E qual é a preciosa promessa que encontramos em Salmo 55, 22? Ali diz: lança o teu fardo sobre Jeová e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. A irmã Simone vai ler o comentário. Há obras da graça a serem realizadas em nós que somente as duras experiências da vida podem efetuar. Por exemplo, tenderíamos a nos apoiar demais em nosso próprio entendimento se não fôssemos às vezes confrontados com problemas que desafiam nossa habilidade. É quando temos medo de mexer em assuntos tão delicados que, em nossa perplexidade, recorremos àquele que bondosamente disse: lança o teu fardo sobre Jeová e ele te susterá. E pedimos que ele tome a causa por nós. Ou talvez tenderíamos a confiar demais no braço da carne, se o braço da carne nunca tivesse falhado conosco e a decepção não nos tivesse levado ao Senhor para buscar o abrigo de suas asas. Ou poderíamos aprender a confiar em riquezas incertas, se a traça e a ferrugem nunca o tivessem corrompido, nem ladrões tivessem roubado um pouco ou muito de nossos bens terrenos. Ou poderíamos ter nos contentado com amizades e amores terrenos, se sua perda, por vezes, não nos tivesse deixado a sós com Deus, para provar a doçura de sua consolação. Lindo comentário, né? Esse final acabou comigo. Não é? Que, na verdade, é por passar por problemas que nós vemos a mão de Deus nos ajudando. Porque quando a pessoa tem abundância, mas a abundância é nas coisas terrenas, então aí deu vários exemplos, né? Uhum. Problemas. Se eu tivesse sempre uma habilidade de resolver meus próprios problemas, ou se eu tivesse dinheiro e achasse que isso resolveria meus problemas, Uhum. ou até mesmo pessoas, como disse aí, amores ou amizades, ou confiar nas pessoas, se nunca me faltasse nada dessas coisas, eu não iria buscar a Deus
para que eu tivesse nele a verdadeira base para resolver os problemas, para ter o consolo. Então, realmente, a confiança no Pai, ela se dá na nossa fraqueza. Talvez por isso mesmo, né, que a Bíblia diga que é difícil que um rico entre no reino de Deus. Não é que a riqueza seja intrinsecamente errada. A Bíblia também diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, o problema está aí. Porém, a pessoa que tem todos os recursos, por exemplo, talvez se sinta mais inclinada a confiar em si mesmo, como aquele homem da parábola de Jesus, né, que plantou, encheu os seus celeiros, e aí ele disse a si mesmo: vai, bebe, come, regala-te, né, porque tem todas as coisas. Aí Jesus lembrou, pela parábola, que, de repente, aquilo ali ele poderia perder. Ele perde a vida, fica para outras pessoas, e a conclusão é que nós temos que armazenar tesouros no céu, onde a traça não corrói, nem o ladrão vai roubar. Colocando na perspectiva, os problemas são permitidos aos cristãos para refiná-los e para que eles entendam que é necessário buscar a Jeová por ajuda. O nosso fardo, o nosso peso, quer seja na área financeira, na área de saúde, né, problemas familiares, tudo isso faz parte do fardo que a gente deve entregar a Jeová para que ele nos sustente. Faz parte enfrentar os problemas para que nós percebamos que precisamos lançar os nossos fardos para Jeová. E aí ele promete que o justo não será abalado. Esse abalado é no sentido de derrubado, destruído completamente. Que pela força que ele nos dá, vai nos ajudar a levar os fardos. O que é prometido. Por isso que é uma grandiosa e preciosa promessa. Então, tá aí. Salmo 55, 22. Lança o teu fardo sobre Jeová e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, quando problemas aparentemente nós não conseguimos resolver, é esse o momento em que a gente vai dizer: faça-se a sua vontade, e a nossa confiança em que o Pai vai saber resolver melhor do que nós, elas fortalece. Nessa imagem, nós vemos aqui uma pessoa em extrema ansiedade, agonia, com problemas, mas você vê que ela está com as mãos em sinal de oração. Ela está lançando o seu fardo para Jeová.